Olá, queridos, bom dia, graça e paz, que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma especial. Estamos aqui nessa manhã gostosa de domingo, mais uma vez aqui, né? Mais uma escola bíblica, juntos para adorar o Senhor, glorificar o nosso Deus, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Quero convidar você nesse instante para juntos estarmos orando ao Senhor, apresentando as nossas vidas diante do nosso grandioso Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus amado, Pai querido, Pai santo, nesse instante quero colocar diante de Ti cada pessoa que nos assiste, cada pessoa que nos acompanha, nesta manhã em nome do Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa abençoar os Teus filhos, abençoar o coração dos Teus servos, meu Deus, todos aqueles, Senhor Deus, que estão nos acompanhando, que o Senhor possa abençoar a vida deles, que venham refletir, venham entender tudo aquilo que vai ser ministrado aqui neste lugar, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Eu já queria convidar você agora, amém, para estar compartilhando nesse momento a nossa escola bíblica. Manda aí o link aí da nossa EBD para os seus amigos, para os seus colegas, para as pessoas da sua família, aqueles que estão aí, né, do seu ciclo de convivência, seu ciclo de amizade, para que Deus possa estar abençoando a vida deles em nome do Senhor Jesus. Amém? Convide a família, aquilo que eu costumo sempre dizer, né? Esse é um momento nosso de culto, no nosso momento de estar adorando ao Senhor. Na última quarta-feira, no culto, né, quando o pastor Josué estava ali pregando, eu estava em casa. E aí a gente, tudo que mandava fazer lá na igreja, a gente em casa fazia. Fica de pé, irmão, ficava de pé, né? E na hora de cantar a gente fazia, porque é o nosso momento de culto. Apesar da gente estar em casa, com todo o conforto do nosso lar, mas esse é o momento de culto, onde a gente está em casa, ali adorando ao Senhor. Amém? Vamos adorar ao Senhor nesse momento? Tenho certeza de que Deus tem algo muito especial para ministrar no teu coração nessa manhã, né? Nós estaremos aí trazendo um estudo, uma palavra de Deus muito especial para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Declarar. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Vamos cantar o refrão mais uma vez? Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso.
deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluias, glórias a Deus, amém? Que Deus possa estar queimando. Na última aula do pastor Josué, sexta-feira, ele falou ali a respeito do Espírito Santo, né? Ele falou ali a respeito, quem acompanhou aí o curso de teologia, você que está acompanhando aí, ele falou a respeito do Espírito Santo e que essa chama, ela vem queimar, vem arder dentro do nosso coração, do nosso peito, em nome de Jesus, amém? Aleluias. Possa convidar a presença do Senhor para a sua casa, amém? Para que Deus venha estar enchendo a sua casa, o seu coração, a sua vida, em nome de Jesus, amém? Querubins, tu estás entronizado em meio aos serafins, estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Vem neste lugar, vem neste lugar, enche este lugar, vem neste lugar, enche as nossas vidas, Senhor Jesus. Você pode pedir ao Senhor nessa manhã, amém, para que Ele venha estar enchendo, inundando a sua casa, inundando o seu lar da presença dEle, da glória dEle, para que a sua presença venha invadir o seu lar e suprir todas as suas necessidades. De todas elas, a maior de todas é a necessidade de tê-lo no nosso coração, habitando em nós, dentro de nós, na nossa casa, na nossa vida, amém? Aleluias. Vem neste lugar, enche este lugar. Glórias a Deus, amém, queridos, louvado seja o nome do Senhor, que
Que Deus possa assim abençoar a sua vida nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos agora um pequeno vídeo e já estaremos de volta aí com a palavra de Deus nessa manhã. Amém? O mundo mudou. Definitivamente o mundo não é mais o mesmo. Para continuar, é necessário reaprender. É necessário nos reinventar. As únicas coisas que de fato ficam são aquelas de valores eternos. A nossa dependência de Deus e de uns dos outros. PGs Online, nos reinventando para fazermos a diferença. Amém, glórias a Deus. Amém, estamos aí de volta. Amém, tivemos esse momento de louvor, de adoração ao Senhor Jesus. Que Deus possa assim abençoar o seu coração nessa manhã em nome do Senhor. Amém, queria que você estivesse aí atento para aquilo que Deus vai estar ministrando, a nossa vida, o nosso coração nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu queria estar falando com você nessa manhã a respeito de algo assim que tem queimado no meu coração, né? A gente tem compartilhado muito isso com jovens, a gente tem falado sobre isso com jovens, a respeito de, na verdade, de quem nós somos, não é? Muitas vezes, embora nós tenhamos uma ideia parcial de quem nós somos, ou muitas vezes, muitos de nós não para poder pensar sobre isso. Talvez muito de nós, talvez não para poder pensar mais aprofundadamente. Muitas vezes, a gente pensa muito mais em o que nós temos, no que nós temos, no que nós possuímos, do que de fato em quem nós somos. Porque, ou onde estamos, né? A gente pensa muito sobre isso. Onde eu quero estar, né? O que eu quero ter, o que eu quero possuir, né? Onde eu quero ir. Mas muitas vezes nós não paramos para poder pensar ou refletir, ou muitos de nós não para poder pensar ou refletir na realidade de quem nós de fato somos. Porque pouco importará entendermos o que nós temos se nós não pararmos para poder pensar mais especificamente em quem nós somos. Porque é quem nós somos é que define a realidade do nosso ser, né? Hoje, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade materialista, né? Uma sociedade onde o valor de alguém, o valor do indivíduo, muitas vezes está muito mais atrelado naquilo que aquele indivíduo possui, né? Então, assim, se de repente você chega num lugar bem vestido, você chega num determinado lugar com uma roupa legal, se você chega num lugar, né, de repente com um bom carro, as pessoas elas te olham de um jeito, mas se de repente você chega nesse mesmo lugar com essas mesmas pessoas de uma forma talvez não tão boa aparentemente falando, as pessoas vão te tratar de um jeito completamente diferenciado. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão muito mais preocupadas com aquilo que nós parecemos do que com aquilo que nós somos. E muitas vezes a nossa vida, a nossa história, a gente acaba atrelando a nós a uma preocupação muito maior em nos apresentar para as pessoas, né, aquilo que elas querem ver, aquilo que elas desejam ver em nós, do que de fato aquilo que nós de fato somos. Amém? Então gostaria de falar sobre isso com você nessa manhã, e eu queria que você ficasse ligado, porque tenho certeza de que Deus ele vai assim ministrar ao seu coração. Amém? Então, quem somos? Nas duas, né, nesse momento aqui, a gente tem muitas perguntas a esse respeito, né? Eu queria que você pensasse um pouquinho a esse respeito. O sábio Salomão, ele vai dizer algo interessante. O sábio Salomão, ele registrou o seguinte, olha só. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito de quem nós somos. Nós somos resultado de uma criação. Nós não somos resultado da evolução, mas nós somos resultado da criação. E quem nos criou? Foi Deus. E o Deus que nos criou, ele nos criou com atributos dele, de retidão, de justiça. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte, o estado original do ser humano. Eu falei um pouquinho a esse respeito um tempo atrás, num dos cultos dos jovens, a respeito dessa questão do nosso estado original. É complicado hoje a gente olhar para o mundo que nós vivemos hoje com tanta decadência, né? Infelizmente, quando a gente assiste os jornais, a gente assiste os documentários,
né, a gente olha para o ser humano, tanta maldade, tanta coisa acontecendo, tanta catástrofe, as pessoas, corrupção, maldade, desonestidade, tanta coisa acontecendo no mundo, nos fica até difícil entendermos como é que esse ser, né, que muitas vezes se apresenta de uma forma tão triste, tão feia, foi criado à imagem e semelhança de um Deus justo e bom. Como entender essas duas coisas? Como entender esses dois princípios? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender nesse momento, nessa manhã, é que Deus, ele nos criou reto. Então, Salomão vai dizer isso, né? Que Deus fez o homem reto. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29 vai dizer isso. As palavras do rei retificam o ensino bíblico da criação perfeita de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, lemos o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera, inclusive o homem, e eis que era tudo muito bom. O primeiro casal não só era perfeito, como desfrutava de um mundo perfeito. O belo jardim onde morava estava em perfeita harmonia com o homem e fazia parte do conjunto de toda a divindade, né? Fazia parte de toda a obra divina, reconhecida pelo próprio Senhor como algo muito bom. Não havia nada que contribuísse para o fracasso do homem. Duas palavras, né, caracterizavam o estado original do homem. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essas duas palavras que nós vamos trazer a partir de agora. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é de que Deus ele nos criou no estado de perfeição. A Bíblia vai dizer que o homem ele era bom. É interessante que quando Jesus ele é chamado lá mais adiante de bom mestre, né? Aí o próprio Jesus vai dizer, olha, não existe um bom senão Deus. Mas o homem no seu estado original, ele era bom. No seu estado original, ele gozava dessa característica de bondade. Infelizmente, após a queda, nós perdemos essa característica. Mas no estado original, o próprio Deus vai dizer, Deus olha para a criação, inclusive o homem, e diz que era tudo muito bom. Mas infelizmente o homem, ao passar do tempo, da sua caminhada, o homem ele vai perdendo essa característica. O homem vai perdendo, né, essa característica de bondade. E principalmente pelo pecado original. No momento do pecado original, o homem ele perde essa característica de bondade dada pelo próprio Deus. Mas algumas características nós podemos tirar no estado original do homem. A primeira característica que nós podemos tirar é a característica da imortalidade. Nós estamos agora vivendo esse momento tão difícil, onde outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu dizia o seguinte para essa pessoa, meu Deus do céu, parece que sobre o planeta hoje existe uma sombra de morte, não é? Infelizmente, a todo momento, a todo instante, a coisa que a gente mais ouve falar hoje, a coisa que mais a gente ouve falar nos nossos dias é de morte. Né? Você liga os noticiários, você liga os jornais, você liga, né, os meios de comunicação, não se fala em outra coisa a não ser de morte. Nesse momento de pandemia, né, obviamente a pandemia é quando há alguma doença ou enfermidade, ela toma proporções globais, então infelizmente sobre todo o globo, sobre todo o planeta, não há uma outra palavra hoje a não ser morte. Eu creio que as pessoas nunca temeram tanto a morte como nos nossos dias, e as pessoas nunca estiveram tão em contato, tão próximo com a morte como nos nossos dias, não é? Não é incomum pessoas que tiveram, infelizmente, amigos ou familiares, ou pessoas próximas, ou pessoas conhecidas, que infelizmente vieram a óbito por conta dessa pandemia. Mas a morte, ela não faz parte da nossa vida, ela não faz parte do projeto, embora faça parte da nossa vida hoje, mas ela não faz parte do projeto original de Deus para as nossas vidas. É por isso que nós não aceitamos a morte. É por isso que o ser humano ele não aceita a morte. Nós não temos mecanismos naturais em nós que nos faz aceitar com naturalidade a morte, né? Embora a morte seja algo natural, ou seja, todos irão morrer, infelizmente, a não ser que Jesus volte antes, né, e sejamos arrebatados, mas todos nós teremos que ter esse encontro. Se é uma coisa certa que nós podemos ter na nossa vida, é isso. Existem encontros que a gente pode não ter. Nós podemos escolher não ter esse encontro. Por exemplo, se você de repente não quer se encontrar com uma determinada pessoa, basta que você
saiba que aquela pessoa não está em determinado lugar e você não vai lá. Então você não vai se encontrar com essa pessoa, né? Se você não quer se encontrar com determinada coisa, você tem mecanismo de você buscar não se encontrar com aquilo. Mas existem dois encontros inevitáveis. Dois encontros que não há para onde a gente correr. Não é se, mas a questão é quando. O primeiro encontro é com a morte. Não há para onde correr, não há para onde fugir, não há o que fazer. Um dia nós teremos encontro com ela, né? Mais cedo ou mais tarde, nós teremos encontro com ela. Eu não sou muito adepto dessa ideia de que todo mundo tem um dia certo de morrer. Eu não acredito muito nisso, sabe? A Bíblia fala, se nós formos pegar ali pela Bíblia, nós podemos entender que existem situações da gente postergar, né, o nosso tempo aqui na terra. Por exemplo, a Bíblia vai falar o seguinte: honre pai e mãe, para que se prolongue vossos dias sobre a terra. Então, a questão de você viver mais ou menos está condicionada a você honrar os seus pais. Então, é um texto bíblico. Tem outra passagem ali quando Ezequias, né, está ali, rei Urias, aliás, ele estava ali, né, recebeu uma palavra de morte, e aí ele volta para Deus, se arrepende, aí de repente Deus fala assim, ó, que Deus acrescenta mais 15 anos para ele. Então, ou seja, até que nós podemos postergar a nossa morte por ser obediente à palavra de Deus, por ouvir a palavra de Deus, por colocar a palavra de Deus em prática, por viver bons princípios, por tentar buscar viver uma vida regada de cuidados, a gente pode até postergar esse encontro com a morte. Mas um dia todos nós teremos. A questão não é se, mas a questão é apenas de quando. Um dia todos nós teremos esse encontro. E o segundo encontro que nós teremos todos é com Deus. Um dia, todos nós estaremos diante de Deus. Ou estaremos diante de Deus para receber a recompensa eterna, para estar diante dele, para receber a vida eterna. Ou nós estaremos diante de Deus para receber a recompensa da perdição eterna. Mas fato é que com esse encontro todos nós teremos. Então, voltando aqui para a nossa lição, nem sempre foi assim. Não é? Nem sempre foi assim. Esse estado de mortalidade, de um ser mortal, isso é uma consequência. Não é? É uma consequência do quê? Do pecado. Deus não nos criou para morrer. Deus não, no projeto original de Deus, essa pandemia não fazia parte. No projeto original de Deus, a dor não fazia parte. No projeto original de Deus, o sofrimento não fazia parte. No projeto original de Deus, a tristeza, a angústia, a decepção não fazia parte. Por quê? Porque tudo que Deus criara foi bom, era bom. Tudo era bom. Amém? Então, a primeira coisa é essa que nós precisamos entender. Deus nos criou, né, no estado original de imortalidade. A morte, a tristeza, o sofrimento, a angústia, tudo isso faz parte da nossa condição de caídos, da nossa condição separados de Deus. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. A consequência direta do pecado é a morte. A consequência final do pecado, ela é, então, a morte. A outra coisa que Deus nos criou, outra característica original que Deus nos criou, foi a característica da santidade. Deus nos criou, todos os seres humanos, santos. Queridos, eu já falei isso em algum outro momento, acho que foi no culto dos jovens, eu falei sobre isso. Hoje, o cristianismo, ele parece para a sociedade, e na verdade Satanás tem trabalhado nesse sentido, de parecer que é um corpo estranho, né, para a sociedade. Então, assim, todas as sociedades, todas as pessoas de todas as culturas, elas viviam em harmonia com sua cultura local, e então o cristianismo, o que se prega por aí, o que se parece por aí, é de que o cristianismo seja então um corpo estranho à cultura daquele local. Então, é uma invasão à cultura local, é uma invasão à forma de vida das pessoas daquela sociedade. Mas não, o cristianismo não é isso. Na verdade, o cristianismo é, sobretudo, uma missão de resgate ao estado original. Porque todos os seres humanos da face da Terra, eles originam de um ponto comum. Todo ser humano, se você for para lá, para a Groenlândia, e você chega lá nos esquimós da Groenlândia, eles originam de um ponto comum. Se você for para a África, os lugares mais remotos da África, eles se originam de um ponto comum. Se você for para as florestas aqui da América do Sul, né, os índios da América do Sul, eles se originam
né, de um ponto comum. Então, ou seja, todos os seres humanos eles se originam de um ponto comum, e nós sabemos biblicamente esse ponto comum qual é. Né? É um estado que Deus criou todos os seres humanos. Esse ponto comum é Adão e Eva. Esse ponto comum é o ser original criado por Deus. Mas, infelizmente, o pecado nos fez distanciar desse projeto original de Deus. O pecado nos fez distanciar. Então, qual é a nossa missão hoje como igreja? Como é a nossa missão hoje como povo de Deus? Qual é a nossa missão hoje, né, como cristãos? A nossa missão não é ir até as pessoas e pregar algo estranho para elas. A missão nossa hoje não é até as pessoas e pregar algo estranho à vida que essas pessoas vivem, algo estranho à forma de vida original dessas pessoas, algo estranho à forma de viver dessas pessoas. Não. O cristianismo não é uma ideia expansionista, imperialista, como alguns dizem que a ideia hoje da igreja é fazer missões, de que a ideia da igreja é levar a palavra de Deus a todos os confins da terra, é de impor a nossa fé a outras pessoas, a outras culturas. Não, não é isso. É uma missão de resgate. Porque nós sabemos que fora de Deus não há vida, fora de Deus não há salvação. Então, é um resgate, é um estado original. E no estado original de Deus, uma das características, a primeira que eu falei, foi essa da imortalidade. O ser humano jamais morreria no estado original de Deus. Deus nos criou para nunca morrer. A outra característica, como eu disse, é a santidade. Há uma necessidade de que nós nos voltemos a essa característica. Que nos voltemos para a santidade, nos voltemos para a presença do Senhor. Amém? Antes da queda, o homem tinha o que chamamos de justiça original. Ele era plenamente capaz de cumprir todo o propósito de Deus. Amém? O homem era capaz de cumprir todos os propósitos de Deus. E aí a gente olha para esse mundo hoje, de tanta coisa ruim acontecendo, né? E eu vou dizer para você, provocado por quem? Por Deus, não. Eu estava conversando outro dia com um determinado irmão, e esse irmão estava passando por um determinado problema, e ali naquela conversa, aquele irmão, até como forma de aceitação daquela dificuldade que ele estava passando, e até de autopreservação, aquele irmão disse o seguinte: não, irmão, mas eu creio que tudo está no controle de Deus, tudo está na vontade de Deus. Se for da vontade de Deus que determinado problema aconteça, eu aceitarei. E eu disse para aquele irmão, falei assim: irmão, eu não creio muito nisso assim, sabe? Da mesma forma que eu disse para você que eu não creio que todo mundo tem um dia certo de morrer, também não acredito que Deus seja o causador do mal. Eu não acredito nisso. Eu não creio que Deus seja o causador do mal nas nossas vidas, de que Deus seja o causador das lutas, das dificuldades das nossas vidas. Na verdade, o mal, ela é uma consequência. É uma consequência de quê? Infelizmente, após o homem pecar, após o homem cair, não somente um homem, ele sai do projeto original de Deus, mas toda a criação. É interessante que quando Deus ele cria o primeiro casal, Deus ele dá o controle da vida, Deus dá o controle da terra, Deus dá o controle do planeta para o homem. Deus disse ao homem, você domine sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre os animais. Então, Deus deu o domínio da terra para o homem. Uma vez que o homem peca e sai debaixo da proteção de Deus e peca contra a vontade de Deus, infelizmente, tudo aquilo que era do seu domínio perece juntamente com ele. Então, todo mal, toda tristeza, toda luta, toda angústia, essa pandemia que está aí hoje, ela é consequência de quê? De um projeto de Deus? Eu não acredito que seja um projeto de Deus. Embora Deus possa usar essa determinada situação para nos trazer determinadas coisas. Eu acredito sim que Deus usa as consequências na nossa vida, Deus usa muitas vezes os momentos que nós vivenciamos, Deus usa muitas vezes as dificuldades que nós passamos como um resultado pedagógico para nos ensinar alguma coisa. Mas Deus não foi o causador original do mal. Deus pode usar sim as lutas, as dificuldades, os problemas para que nós venhamos refletir sobre a vida e nós venhamos tomar posição frente à nossa vida que nós estávamos vivendo.
Mas Deus não é o causador do mal. O mal é resultado. O mal, na verdade, a origem do mal, na verdade, são as nossas ações. Muitas vezes, as atitudes que nós temos na nossa vida, posicionamentos que nós temos ao longo da nossa vida, posições que nós assumimos ao longo da nossa vida, e isso vai fazer com que o mal venha sobre a nossa vida, mas Deus não é o causador original. Amém? Então, essa coisa que nós precisamos entender é isso. Deus nos criou primeiro na imortalidade. Segundo, Deus nos criou na santidade. Nós éramos, no projeto original de Deus, santos. E é isso que o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida, para que nós venhamos resgatar. A imortalidade, eu creio que ela vai ser restaurada, né? Isso aqui está mais dentro da casa ali, né, do campo da escatologia. Nós vemos isso, onde Jesus vai restaurar todas as coisas, haverá novo céu e nova terra, e quem vai morar nesse novo céu, nessa nova terra, vai gozar dessa restauração, desse estado de imortalidade. Mas a santidade, ela se aplica hoje. Ela se aplica nessa caminhada que nós estamos aqui. Nós podemos resgatar esse estado de santidade na presença de Deus. Por quê? Porque Jesus já nos justificou. A culpa original, a culpa que pesava sobre nós, do pecado original, Jesus já levou sobre a cruz essa culpa que nós tínhamos. Então, esse processo de santificação, esse processo de regeneração, ele é um processo na nossa vida. Regeneração da nossa identidade, regeneração do nosso caráter, regeneração da nossa conduta, regeneração do nosso viver diário. Tudo isso é um processo que se dá ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. E é isso que nós precisamos resgatar. O caráter perfeito da criação de Deus será restaurado no futuro. Se a queda introduziu o pecado na humanidade, hoje todos somos pecadores. Um dia Deus nos fará em Cristo novamente perfeitos na eternidade. Amém? Um dia Cristo nos fará perfeito novamente. Deus restaurará esse projeto original nas nossas vidas. A segunda coisa que eu queria trazer para você nesse momento é o seguinte: Deus criou o homem com um propósito. Deus nos criou com um propósito. Nós não fomos aqui... Eu fico hoje pensando que tudo isso que nós estamos vivendo hoje nessa sociedade é resultado desse pensamento humanista, sabe? Desse pensamento de que tudo parte a partir do homem. O homem é o centro de todas as coisas. Mas se você, como ser humano, você não tem nenhum projeto, não tem um propósito na sua vida em si mesmo, então a vida perde o sentido. Aliás, pior do que isso tudo, na verdade, é o que tem sido ensinado hoje nessa cosmovisão, né, de mundo que nós vivemos hoje, essa cosmovisão evolucionista, de que, na verdade, nós viemos do nada, sem nenhum significado, simplesmente sem nenhum propósito, somos apenas um acidente da história, somos apenas resultado de uma sequência de acasos, né? O acaso vai sendo gerada a nossa vida, a nossa história vai sendo gerada a partir do acaso, e uma série de situações sem propósito. Elas vão se sucedendo e chegou o que nós somos hoje. Então, ou seja, no fundo, cada pessoa, por isso que no início eu falei, as pessoas acabam dando valor pelo que tem, aquilo que elas têm, porque para elas o ter é o único significado que a vida tem para elas. É o ter, é a experiência, é o vivenciar determinadas situações. Então, quanto mais intensa for a experiência que você tiver, ela vai trazer algum tipo de resultado para a sua vida. Por isso que as drogas é tão perigosas. Porque as drogas, elas nos levam a determinadas experiências ao extremo, né? E aí que é o perigo. Pessoas que não têm razão de ser ou de existir na sua vida, elas vão buscar experiências extremas na sua vida para dar algum tipo de sentido para a sua vida. Mas no final elas chegam, e quando elas experimentam tudo isso de uma forma extrema, existe aí o perigo da saúde, obviamente. Tem todo o perigo da saúde, né? Onde a gente sabe que as drogas levam aí ao resultado final de morte, tudo mais. A gente sabe sobre tudo isso. Mas existe também um aspecto psicológico. Quando a pessoa ela experimenta e vivencia experiências extremas na sua vida e ela chega depois disso e percebe que não existe mais nada, a vida perde completamente o sentido para elas. Mas nós somos criados com um propósito, Deus nos criou com um propósito, nós somos feitos com um propósito, Deus nos criou com essa característica. Que propósitos são esses? Representar a imagem de Deus na terra, como nós somos feitos a imagem e semelhança dele, o propósito de representar a sua imagem aqui na terra. Esses dias, estava assistindo alguns documentários e vendo algumas coisas,
E é tão lindo quando a gente olha para a natureza. A natureza é bela. O ser humano, eu gosto muito de assistir em casa, assim, a gente assiste pouco filme, assim, quando é infantil, né, por causa de Caleb, a gente é forçado a assistir algumas coisas assim, infantil por causa de Caleb. Quando é assim, a gente assiste muito drama. Sara, eu gostava muito de aventura, ficção e tal, mas por causa de Sara, né, eu tenho que assistir muito drama. Ela gosta muito de drama. Mas é muito interessante, a gente, geralmente quando a gente assiste, até aquelas pessoas em situações complicadas, sabe, de erro, quando o antagonista geralmente é a pessoa má, a gente sabe que tudo tem uma origem. E quando a gente vai olhar o ser humano, a despeito daquilo que elas fazem, independente daquilo que elas fazem, o ser humano, na sua essência, ele é lindo. O ser humano, na sua essência, ele é belo. Por quê? Porque existe ali algo de Deus. Por pior que seja o ser humano, imagine a pessoa mais desprezível desse mundo. Na essência dela, ela tem algo de belo dentro dela. Infelizmente, ela não deixou de ser a imagem e semelhança de Deus. Ela, infelizmente, deformou a imagem de Deus na vida dela. Mas ela continua sendo a imagem de Deus. Deformada, sim. É como se você, de repente, olhasse para um espelho totalmente manchado, um espelho totalmente sujo. A imagem que você está vendo ali é uma imagem deformada, mas ainda continua sendo a sua imagem. O que Deus quer através de Jesus? Resgatar essa imagem, restaurar essa imagem dele em nós. Então, a primeira coisa que nós podemos entender dentro disso aqui, qual o propósito? Representar a imagem de Deus. Qual é o segundo propósito? Refletir a glória de Deus. Esse é o nosso papel quanto igreja. Esse é o nosso papel quanto cristãos. Esse é o nosso papel quanto luz do mundo. Refletir a glória de Deus nesse mundo. De que forma? De diversas formas. Vivendo a sua vida de uma forma que se deva viver, sendo, se você é jovem, adolescente, sendo o melhor filho que você puder, sendo o melhor estudante que você puder, sendo o melhor aluno que você puder, sendo o melhor cidadão que você puder, se você é pai de família, sendo o melhor pai, sendo o melhor marido, sendo a melhor esposa, você vai estar refletindo a glória de Deus, porque Deus nos criou para isso. Deus nos criou para refletir a glória dele nessas coisas simples. É interessante que quando a gente olha lá para o Éden, Deus não nos criou como um... Abrindo um pequeno parêntese aqui. Eu acredito, eu estou falando isso aqui de mim, é um pensamento meu. Eu acredito que o propósito original de Deus, depois, né, no final dos tempos, depois do milênio, na eternidade, vai ser resgatar o projeto Éden. Eu acredito que Deus vai resgatar o projeto Éden. Né? Aí às vezes a gente fica imaginando algumas pessoas achando que lá no céu a gente vai ficar lá e tal, aquela coisinha lá, tocando a harpinha, aquela coisa assim, zen. Não! Deus nos criou como seres humanos, esse é o projeto de Deus. Deus não criou a gente para ser anjo, Deus não criou a gente para ser apenas espírito, Deus não criou a gente para ser outra coisa, Deus nos criou para ser ser humano. Esse é o projeto original de Deus na nossa vida. E a gente reflete a glória de Deus sendo ser humano. Quanto mais humano você é, mais você se aproxima de Deus. Ou podemos fazer o inverso. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais humano você se torna. Existe uma música de uma banda Catedral que eu gosto muito, que a música diz o seguinte: quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se descobre, a gente se revela, a gente se entende mais. Então, quando você se aproxima de Deus, você entende, você descobre, você compreende quem você de fato é. É como se você olhasse para Deus, você olhasse para um espelho completamente cristalizado, sabe? Você vai ver, de fato, a imagem dele refletida através de você. Então, entenda isso. E por último, nós somos criados para servir a Deus. O propósito da nossa vida, querido, está em servir a Deus. Hoje de manhã, eu estava no meu momento devocional, estava orando, e eu falava isso para Deus. Fala, Senhor, que nesse dia eu não queira nada mais do que glorificar o Senhor. Tudo que a gente faz, sabe, no reino de Deus, não é por obrigação, não é por nada disso, é por propósito, é por satisfação. O pastor Josué teve aí a sua aula, né, na última sexta-feira, e assim, cara, tá dando um curso de teologia, você não sabe como é a luta para poder fazer esse negócio. Primeiro, que ele tem que passar, sabe-se lá quanto tempo que ele tem que passar para poder preparar aquele material, que não é fácil. Vocês acham que é fácil? Chega aqui e simplesmente os slides aparecem aqui de uma hora para outra, prontinho. Não. Há um tempo para poder preparar as apostilas, tem que preparar a apostila, tem que preparar slides, aí depois tem que vir gravar, transmitir para vocês. Tudo isso demanda tempo. Com que propósito?
O que ele vai estar ganhando com isso? Nada. Simplesmente com o propósito de abençoar a sua vida. Por que isso? Porque isso traz prazer. O prazer da nossa vida é servir a Deus. O prazer da nossa vida é a gente estar aqui no nosso dia a dia, aqui na igreja, as coisas que a gente faz. A gente poderia muito bem ter aqui o ordinário, o comum, né? O comum. Eu ouvi falar de alguém outro dia, de um determinado pastor, de um determinado lugar, e esse pastor compartilhou comigo, de um determinado pastor que ele simplesmente ligou para esse pastor, que ele é líder de uma ordem, e perguntou, e aí, como é que estão as coisas aí em Conquista? Já melhorou e tal? Foi por quê? Porque esse pastor, desde quando começou a pandemia, simplesmente ele fechou a igreja, e de lá para cá nunca mais teve nada na igreja, fechou. E ele está viajando, está de férias. E a gente fica pensando, meu Deus do céu, qual é o propósito de tudo isso? Né? Então, assim, o que nós estamos entendendo aqui? Que há um propósito na nossa vida. O que a gente faz é com esse propósito de servir a Deus, de glorificar ao Senhor, de bendizer ao Senhor, de engrandecer ao Senhor. Tudo que nós fazemos para o reino é para servir ao Senhor. Você serve a Deus como? Você serve a Deus, obviamente, na igreja, você serve a Deus ajudando nas coisas do reino de Deus, você serve a Deus ajudando na sua igreja, o que minha igreja precisa, o que minha igreja necessita, o que eu posso fazer pela minha igreja, o que eu posso... Porque, queridos, olha, eu vou falar uma coisa para você. Essa ideia, né, até Fernandinho vai falar sobre isso, essa ideia de Deus sim, igreja não, né, é ideia do cão. Fernandinho vai falar isso. Deus sim, igreja não, barca furada é ideia do cão. Querido, o que é que nós temos de mais próximo de reino de Deus aqui na terra? Eu estou falando de algo humano, algo palpável, algo natural aqui na terra. O que é que eu e você temos de mais próximo de reino de Deus aqui na terra? A igreja. A igreja aqui na terra é essa agência. A igreja aqui na terra é essa embaixada. A igreja a qual eu faço parte, a sua igreja aqui na terra, são os mecanismos celestiais aqui na terra. Você entende isso? Então, não adianta você dizer que é fiel a Deus se você não for fiel à sua igreja. Não adianta você dizer que você é fiel a Deus se você não for fiel às coisas que Ele te deu aqui na terra. Não adianta você dizer que você ama a Deus se você não ama as coisas que Ele ama. Não adianta você dizer que você ama a Deus se você não amar a igreja dele. Foi quem instituiu a igreja? Foi o próprio Jesus. Jesus disse o seguinte, olha, eu instituirei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem foi que disse isso? Foi o próprio Jesus. Quem instituiu a igreja foi o próprio Jesus. Jesus foi o fundador da igreja. Quem fundou a igreja foi o próprio Senhor Jesus. Então, como é que nós demonstramos que nós amamos a Deus? Amando as coisas que Ele criou. E a igreja, qual é o propósito central, queridos, da igreja aqui na terra? O nosso propósito, nosso labor, nosso dia a dia, o que a gente faz aqui? O que a gente faz aqui é servir aos irmãos. Esse é o nosso propósito, servir. Tudo que a gente faz, eu não sei se você parou para poder pensar nisso, mas tudo que a gente faz na igreja é para servir. Pregar é servir. Pregar é abençoar. Você ministrar um estudo é você servir, você está ali servindo para edificar a vida dos irmãos. Você está aqui na igreja, toda a estrutura de uma igreja, toda a estrutura de uma igreja, ela é pensada com dois propósitos, somente para dois propósitos. Toda a estrutura da existência de uma igreja é pensada apenas para dois propósitos. Primeiro, glorificar a Deus. Toda a estrutura de igreja é pensada nisso. Primeiro, glorificar a Deus. E o segundo, servir aos irmãos. Todos os utensílios, todas as coisas que existem na igreja, toda a dinâmica da igreja, todo o funcionamento de uma igreja, tudo em uma igreja, ela é pensada para esses dois propósitos. Glorificar a Deus e servir aos irmãos. Então, como é que nós entendemos isso? Qual é o propósito da nossa criação? Primeiro, recapitulando aqui para você. Representar a imagem de Deus, sendo o melhor cristão que você possa ser. Sendo a melhor pessoa que você possa ser na sociedade. Sendo a melhor pessoa que você possa ser para todo mundo que está à sua volta. Refletir a glória de Deus. Amém? Buscar, sabe, se aprimorar nas coisas de Deus, buscar os melhores dons, buscar se aperfeiçoar, buscar ser o melhor cristão que você possa ser, para que você reflita a glória de Deus. E servir a Deus como? Botando em prática esses dois primeiros itens. Você serve a Deus colocando em prática essas duas primeiras coisas. E assim nós servimos a Deus. E assim nós glorificamos o Senhor. Como? Adorando a Deus. Amém? Adorando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, lendo a palavra, amando aquilo que Deus ama. O que Deus mais ama, irmãos? Deus ama pessoas.
Então nós servimos a Deus amando pessoas, nós servimos a Deus servindo pessoas. E deixa para poder finalizar agora, para poder acabar, né, nesse momento. Como é que nós podemos servir a Deus? A melhor forma de servirmos a Deus é servindo as pessoas. Tudo que a gente faz no ministério é servir as pessoas. E qual é o maior serviço que você pode prestar para qualquer pessoa? Qual é o maior serviço que você pode prestar para qualquer ser humano? Que nenhuma outra agência na terra será capaz de prestar. Que nenhuma outra instituição sobre a terra será capaz de prestar. Ação social? O governo faz isso. Existem várias instituições no mundo que faz isso. Né? Sei lá, assistencialismo. Outras instituições também podem fazer isso, embora nós façamos. Aqui na igreja nós temos o serviço de ação social da igreja, nós temos vários serviços assistencialistas aqui na igreja, também fazemos isso. Mas o maior serviço que você pode prestar para qualquer pessoa é apresentar Jesus para ela. O maior serviço que você pode fazer para qualquer ser humano na face da terra é apresentar salvação para ela. Porque todas as outras coisas que nós fazemos aqui na terra, elas têm valores terrenos, elas têm valores naturais, elas têm valores findáveis, finitos aqui nessa terra. Mas quando você apresenta Jesus para uma pessoa, quando você apresenta o reino dos céus para qualquer pessoa, isso aí vai acompanhar a pessoa para toda a eternidade. Amém? Então eu queria que você, nesse momento, fechasse seus olhos aí em casa e você guardasse isso no seu coração. Você foi criado com esse propósito. Você foi criado com esse objetivo, com essa finalidade. Amém? Que Deus possa, assim, abençoar a sua vida, abençoar o seu coração, trazer esse entendimento ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos aí, onde você estiver. Se você puder, nesse momento, né, parar tudo que você estiver fazendo, se você puder, nesse instante, dar uma parada aí. Vamos orar nesse instante, colocar-nos diante do Senhor, colocar as nossas vidas diante de Deus, em nome de Jesus. Amém? Santo Deus, eterno Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor Deus, a vida dessa pessoa que nos ouve agora, desse irmão que nos ouve nesse momento. Que o Senhor possa abençoá-lo de uma forma especial, de uma forma poderosa, em o nome de Jesus. Deus Santo, Deus Poderoso, que esse irmão venha entender esse significado tão importante na vida dele, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, abençoa os teus servos. Meu Deus, em nome de Jesus, que cada um venha viver em novidade de vida na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Então, estamos aí finalizando a nossa escola bíblica nessa manhã. Logo mais à noite teremos aí um culto de adoração ao Senhor, glorificando o nome do nosso grandioso Deus, exaltando a Ele que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? E se você, né, eu quero desafiar você. A gente falou hoje sobre servir a Deus. E a gente está aí com esse projeto aí da igreja. Amém? Dos pequenos grupos ou células online, onde nós podemos ter aí a oportunidade de, através das nossas vidas, amém, a gente poder aí abençoar a vida de pessoas, tocar a vida de pessoas, amigos, trazer amigos para ouvir a palavra de Deus, amém, para compartilhar o amor de Jesus com outras pessoas. Eu gostaria que você nos procurasse, amém, temos aí um treinamento para dar para você, temos aí o curso de liderança, né, o Lidere, estaremos logo formando uma nova turma para isso. Temos o curso de teologia aí da igreja, o curso de teologia da igreja, amém? Feito aí, promovido pelo pastor Josué. Pra você ter ideia, só para que você tenha uma ideia, essa matéria agora recente, que o pastor está dando, é o mesmo material, é o mesmo estudo do seminário de teologia. Então, irmão, não perca tempo, se aprimore, para que você possa refletir da melhor maneira possível a glória de Deus sobre a terra. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus e até logo mais à noite em nome do Senhor, tá bom? Um beijo no seu coração, valeu e até a noite em nome de Jesus.